Bom, e a gente retorna com o assunto que gerou grande polêmica no início da semana, que envolve o velório de um homem a céu aberto nas proximidades do cemitério municipal, mais precisamente pela velório aqui de Manhuaçu, e o assunto gerou muita repercussão, acabou envolvendo o nome de empresas aqui da cidade, e em consequência disso tivemos grande repercussão também nas redes sociais. Foi citado nesse período em que a gente apresentou as versões, o nome da funerária Nossa Senhora de Fátima, e consequentemente também foi falado sobre o plano assistencial em vida. Nós temos nesse momento conosco aqui nessa videoconferência, o doutor Júlio de Carvalho Paulo Lima, ele que é advogado da Nossa Senhora de Fátima, que é uma das partes citadas nesse contexto, e eu quero cumprimentá-lo, doutor Júlio, e agradecer pela gentileza de estar conversando conosco. Tudo bom, Clayton? Eu que agradeço a oportunidade. Bom, a gente começa falando sobre o seu cliente. O senhor está aqui enquanto representante da funerária Nossa Senhora de Fátima, que é uma das partes dessa licitação pública aqui de Manhuaçu, dessa concessão de serviço funerário. Eu queria que o senhor trouxesse o ponto de vista dela diante dessa situação. Acho que vale a pena, Clayton, a gente explicar um pouquinho o que é a concessão do serviço funerário em Manhuaçu, e depois a gente pode tratar aí do caso específico aí do enterro de Seu Erondino. Em Manhuaçu, em 2008, a promotora, a doutora Janine, do Ministério Público local, ela solicitou que se fizesse um processo licitatório. Até então, as funerárias eram particulares, eram serviços particulares. E para se adequar à legislação federal e à legislação até do próprio município de Manhuaçu, ela solicitou que fosse feita a licitação. A prefeitura foi atender esse pedido em 2014, tá, e fez uma concorrência pública, na qual 3 funerárias participaram, as 3 tiveram nota máxima e as 3 foram contratadas, tá? É importante também entender por que 3, por que não 4, por que não 5, porque existe um número, tá, que é da Associação Nacional de Funerárias, que é o volume de funerária por habitante. Então, o volume de Manhuaçu se enquadra em 3 funerárias, tá? Não há uma concorrência de preço entre elas não existe cartel, não existe nada disso, que a gente já ouviu algumas coisas nesse sentido, até porque o preço de todo o serviço delas é tabelado pela prefeitura, tá? É um preço tabelado, instituído pela lei, instituído pelos contratos de concessão. E como a gente sabe que vocês têm diversos ouvintes aí da rádio, acho que é importante para aqueles mais leigos no assunto entender o que é uma concessão. Uma concessão nada mais é que um serviço público. Então a prefeitura entrega para o particular um serviço que é público. Então ele não pode qualquer um fazer o serviço. Tá? A funerária que eu represento, que eu sou advogado da Nossa Senhora de Fátima, ela se sagrou vencedora dessa concorrência, assinou o contrato e vem aí já há alguns anos prestando esse serviço de forma pública. Ela já é bem mais antiga, né? Ela já presta serviço funerário há mais de 2 décadas, e ela vem agora prestando esse serviço de forma pública. E é importante, acho, também deixar claro que essa concorrência chegou a ser questionada, acho até a representante da Mais Saúde, numa entrevista que ela deu a você, ela colocou que existia uma discussão, essa discussão já teve uma discussão judicial sobre esse serviço, tá? Foi discutido, o juiz de Manhuaçu entendeu que o serviço está correto, deve dar continuidade, não aceitou a suspensão pedida na época, e o Tribunal de Justiça, tá, de Minas Gerais, através de 3 desembargadores que foram unânimes em manter o serviço na forma que foi concedido, entendendo que a concessão da forma que foi realizada foi feita de acordo com a lei, tanto federal e quanto a lei de Manhuaçu. Bom, essa representante desse assistencial Mais Saúde, ela cita o plano assistencial em vida e, na verdade, a gente sabe que a grande repercussão que gerou nesse sentido é por conta do envolvimento desses 2 assistenciais. A família, me parece, no meio dessa história toda, ela ficou envolvida, não sei dizer se esse é o termo correto, uma briga de egos,
ou uma briga por um mercado, que eu acho que é até paralelo a esse das funerárias e da discussão central, não é isso? Sua colocação é perfeita. Eu acho que existe uma confusão entre plano funerário e funerária. Tá? Acho que é importante deixar essa separação muito clara. O plano funerário, seja ele o Envida, seja ele o Mais Saúde, que foram os planos mencionados, o plano funerário ele funciona muito parecido com um plano de saúde. Você contrata um plano de saúde X, e quando você vai no hospital ou na clínica, onde você vai, muitas vezes não é desse plano. E você chega lá, o plano não atende, mas ele vai fazer o quê? Ele faz o pagamento em seu nome. Você não paga, você sai do hospital, entrega a sua carteirinha de plano e vai embora. O plano funerário, ele funciona da mesma forma. Você paga o plano, e aí, quando você tem um ente seu que faleceu, que está coberto por esse plano, o plano vai providenciar que tudo seja feito, mas não quer dizer que ele vai executar o serviço funerário. Essa é a diferença. O serviço funerário tem que seguir a norma de cada município. E o que é o serviço funerário em si, falando resumidamente, tá? É a preparação do corpo, é a venda da urna, o transporte, o traslado desse corpo, o próprio velório e o sepultamento. Ou seja, esses serviços o plano não pode prestar, nem se ele tiver serviço próprio, porque desde Manhuaçu ele não está autorizado a prestar nenhum dos dois planos. Ele tem que contratar uma dessas empresas para poder fazer, e elas não podem se negar. Elas fazem desde que sejam contratadas. O que houve no caso é que as empresas, o Mais Saúde, não entrou sequer em contato com a funerária, e eu falo da Nossa Senhora de Fátima aqui porque ela era a funerária que estava de plantão no dia, tá? Eles não receberam qualquer contato do Mais Saúde, e o Mais Saúde, de uma forma totalmente indecorosa, colocou a família como escudo. Vai lá e resolve, pressiona a prefeitura. Mas isso não é ético, isso não é correto. Tem uma pergunta, porque o senhor citou a Capela Velório e a gente sabe que ela estava fechada no dia, o caixão foi colocado lá na porta. Essa concessão pública, ela implica também na administração da Capela Velório Municipal ou é só na concessão para esse trabalho de preparação do corpo, do velório, enfim? Todo o velório está dentro do serviço funerário. Todo o velório. Então, o que antecede o velório, vamos falar a preparação do corpo, o traslado do corpo, o velório e o pós-velório, que é o sepultamento, está dentro do serviço funerário. Então não pode ser feito por outra pessoa que não aquelas que são concessionárias. Então esse é um primeiro ponto. O próprio Mais Saúde agiu de forma indevida ao fazer o traslado do corpo. Ele pegou o corpo do falecido em Manhuaçu, transferiu para Lajinha, voltou com o corpo e ainda o deixou na calçada. Então, assim, eu entendo que quem aí não respeitou a lei foi o Mais Saúde, e isso vai ser apurado. Bom, diante dessa situação também, a gente tem um outro questionamento, que é uma guia emitida pela prefeitura para que haja o sepultamento, e aí a família, naquela condição que se encontrava, até ameaçou cometer um crime, que é violação, né, de uma sepultura, e se não houvesse aí, se a prefeitura não cedesse e emitisse essa guia, eles estavam dispostos a fazer isso. Explica para a gente também sobre essa questão dessa guia, porque a alegação da família e até dos representantes do Plano Mais Saúde que estavam no local no momento em que a gente entrevistou os familiares, é de que houve uma intervenção do seu cliente junto ao município para que o município não emitisse essa guia. Existe isso de fato, doutor? Não existe. Na realidade, o município ele só pode emitir essa guia somente endereçada a uma das concessionárias. Eu não posso autorizar, por exemplo, um transporte público de ônibus para quem não é concessionário. Então, ela não poderia. Então, quando foi solicitado a guia, foi solicitada a guia para que fosse feita um serviço funerário por uma empresa que não é concessionária em Manhuaçu. Então, a prefeitura, quando negou a guia, agiu corretamente. O Mais Saúde, eles no dia... Deixa eu ver aqui, tem até uma nota. No dia 27/4, o Mais Saúde propôs uma ação judicial
para que o juiz determinasse a emissão da guia. O juiz entendeu que eles não podem prestar o serviço público, pois não são concessionários, e negou a guia solicitada. Olha, eu tenho o entendimento da funerária, que só ela pode fazer, o município corroborou desse entendimento, e o juiz da primeira vara de Manhuaçu entendeu também que o serviço só pode ser prestado pela funerária. Então, todo o procedimento do Mais Saúde foi errado. E ele tem a obrigação de entender a norma que rege o serviço que ele presta, que é o serviço de plano. E como o serviço de plano de saúde depende da contratação das funerárias, ele agiu de má fé ao orientar de forma errada o cliente dele. Existe por parte do seu cliente alguma decisão, alguma tomada de medida em relação às declarações que foram dadas aí pela gerente do Mais Saúde? Vocês têm algum encaminhamento a partir de agora da justiça dizendo isso, enfim? Se eu sou um concessionário de serviço público, eu não escolho a quem eu presto o serviço. Se a pessoa for lá, se o Mais Saúde procurasse a funerária, ela prestaria o serviço, mas ela prestaria o serviço. O que o Mais Saúde queria era a chave emprestada da capela. Isso não existe, até porque a funerária não pode terceirizar o serviço para o Mais Saúde. O Mais Saúde pode terceirizar o serviço para ela, contratá-la para ela prestar o serviço. Tá? É importante que isso fique claro. Todas essas declarações, tá? Nós temos uma equipe de advogados criminais, nós já estamos recebendo vários áudios, não só dela, mas de outras pessoas em Manhuaçu, que estão fazendo algumas acusações indevidas, infundadas, e isso nós vamos tomar as providências devidas, seja no âmbito criminal, seja no âmbito civil, de pedido de indenização à imagem da funerária.